Considerando que os valores 85, 15 e 37 estejam em células separadas e sequenciais na vertical, vamos lá então, 85, 15 e 37 separadas e na vertical. Como somar apenas os valores maiores do que 30? Oh my God! Mas nessa situação, a gente precisa fazer uma soma, vou aumentar mais aqui, só que a situação só pode considerar valores maiores do que 30. Para que a gente usa isso no dia a dia? Será que isso aqui é uma situação só hipotética? Imagina que para abrir o caixa, para começar a valer uma venda, ela precisa ser maior do que 30. Por quê? Porque pode ser que 30 seja o mínimo de margem para você não ter prejuízo com cada linha de venda. Então, essa aqui nem conta, só vai contar quando passar do número 30. Fechado. A primeira parte é estruturar isso de forma organizada. Vou deixar numa célula, vou deixar o 30. Esse 30, eu já vou pensar sempre em sair da caixa, em organizar e responder essa pergunta de forma com que o entrevistador, a pessoa que vai analisar isso, fale, caramba, essa pessoa foi bem organizada na hora de lançar os dados. Então, vou colocar assim, ó, valores, já vou deixar tudo bonitinho. Aqui tem uns valores. Aqui, eu vou chamar de mínimo. Porque eu quero que, no mínimo, esse valor seja 30 para fazer considerar no meu total. Então, vou chegar aqui e colocar soma total. Deixa eu aumentar um pouquinho. Só que essa soma só pode valer para quem tem mais do que 30 nos valores. Ok. A função que vai resolver esse problema é a função soma-C. É uma das funções mais coringas dentro do Excel. A gente tem várias maneiras de fazer isso, só que na hora que o entrevistador vai analisar, ele não vai saber se você deu a resposta certa. Ele tem que analisar se você deu a resposta mais rápida e inteligente, pensando que essa base podia ter 1 milhão de linhas. Com 3 linhas é muito fácil. A pessoa pode vir aqui e fazer assim, ó, igual 85 mais 37. Esse cara reprovou. Por quê? Porque eu não quero saber o valor 122. Eu quero saber isso de forma automática para, se a gente colocar mais informações aqui, essa soma acontecer. Essa função soma-C funciona assim, ó, igual soma-C. Eu começo analisando a parte que eu vou pesquisar. Só que nessa situação, eu só tenho uma coluna. Então tá, então eu vou pesquisar essa coluna, ponto e vírgula, tá escrito aqui, ó, critério. Qual é meu critério? O critério é uma pergunta. O critério é só se for tararã. E a gente precisa de coisas maiores do que 30. Olha a pegadinha. Normalmente as pessoas vêm aqui e colocam assim, maior do que 30. Vamos seguir para ver o que vai acontecer. Ponto e vírgula. Intervalo de soma. Eu quero somar esse intervalo. Então, nesse caso, as duas coisas vão ser iguais. Quando eu fecho meu parênteses e dou Enter, ele grita. Por quê? Porque quando a gente faz esse maior do que 30, ele não entende que eu estou misturando número com texto. Então, aqui, eu preciso colocar aspas duplas. Na verdade, não existe aspa dupla, né, gente? Porque aspas são duplas. Aline, sim, todas as lives de quinta, ou 99% delas, ficam salvas aqui no canal para você assistir com a gente ao vivo e aí depois rever, tá bom? Ó, olha que interessante. Eu coloquei as aspas para abraçar a minha pergunta. E aqui, eu só quero maiores do que 30. Portanto, o meu soma-C vai pesquisar nesse intervalo e usar esse mesmo intervalo para somar só o que for maior que 30. Só que fazendo assim, ele não está automático. Vamos ver. Se eu selecionar na mão 85,
apertar o Ctrl e selecionar o 37, aqui embaixo o Excel bem pequenininho me mostra que a soma está correta, 122. Mas, se alguém chegar aqui em cima e mudar para 20, nada acontece na minha fórmula. A minha função não está automática. E isso aqui eu analisaria muito na hora de fazer um teste. O quão automático essa pessoa sabe fazer. O que eu vou fazer? Eu vou mudar essa parte para maior. Abracei o maior com as aspas. E agora eu vou grudar, eu vou criar uma outra estrutura. Quando a gente fala grudar, para o Excel, é esse símbolo aqui, ó, e-comercial, que tecnicamente se chama concatenar. Concatenar é um nome bem técnico, mas significa juntar, grudar. Então, eu estou pedindo para ele grudar o sinal de maior e agora eu vou poder mandar grudar com o que tem nessa célula. Pronto. Ó, ele já vai entender que agora o meu limite é 20. E se eu mudar para 30, ele vai fazer. Cara, mas não está mudando nada. Vamos ver na prática? Ó, faz de conta que o nosso limite é 80. Então, ele só pode computar aqui, nessa soma, valores maiores do que 80. Vamos colocar aqui 80. Será? Ó, esse não, esse sim. Colocou 85 ali. Então, eu posso deixar assim uma função automatizada. Isso diz muito sobre a capacidade de raciocínio lógico que a pessoa tem no Excel. E não simplesmente se ela chegou no resultado de 122. Sacou? Então, anota aí que soma C é uma função que vai te diferenciar de qualquer pessoa na hora de fazer uma entrevista. E eu sempre gosto de deixar as bases organizadas. Isso faz sentido para quem está já analisando se você vai conseguir dar conta do trabalho. Então, eu vou inventar... Tá na dúvida? Usa azul. Azul é muito sucesso. E eu uso sempre uma história de contraste. Então, se é uma fonte escura, o fundo é claro. Se o fundo é claro, a fonte escura, enfim, faz essa transição. Aqui nos valores, eu também gosto de deixar uma cor mais clarinha. Isso aqui faz toda a diferença. Eu gosto de fazer borda, uma dica de formatação que eu acho que fica chiquérrima. Me diga se eu estou sozinha nisso ou se vocês concordam comigo, que é fazer borda cinza. Eu acho chique, acho riquíssimo, borda cinza. Eu gosto de cinza mais clarinho, inclusive. Aqui, ó. Pronto. Acho chique. Vou vir aqui na formatação, colocar a mesma para esses, e assim eu consigo deixar uma base organizada, clean. E eu também gosto de colocar cores diferentes, vou deixar até um cinza aqui, quando eu tenho fórmulas. Essa organização diz muito sobre uma pessoa e sobre como ela trabalha. Acredite. Ah, chique. Vocês também concordam comigo. Fechado. Vamos para a próxima.